Muito bem-vindos, né? Nesta casa que é a nossa segunda casa, como a gente chama, né? Que nos acolhe, que nos ampara, que nos auxilia, que nos coloca no prumo. Gostaria de iniciar lembrando do bazar que vai acontecer aqui na casa, o Bazar da Promoção Social, no dia 30 de novembro, a partir das 14 horas. Depois da palestra lá na secretaria, a Magnólia vai fazer venda de convites para quem quiser. É um bazar beneficente, né? Onde o nosso departamento de promoção arrecada fundos para que durante todo o ano possa garantir uma cesta básica e leite para as crianças das mães assistidas. Estão cadastradas mães carentes, né, que recebem desde a gravidez, né, a cesta básica, e depois, quando o neném nasce, o leite até os 3 anos da criança. Quando são leites especiais, nano, estrogeno, não sei se todos aqui sabem, são bastante carinhos, né? Então, é importante que a gente consiga essa renda vendendo esses produtos. E por que se chama promoção social? Porque a preocupação do centro é ajudar a comunidade carente, mas também ensinar alguma coisa que possa permitir que essas mães tenham renda depois que termina o programa. Então, nós temos voluntárias aqui prendadíssimas, não é o meu caso, que ensinam a bordar, a fazer tricô, crochê, artesanato, chinelinhos, uma série de coisas que depois elas podem confeccionar e vender para adquirir uma renda, né? Além disso, também se incentiva cursos lá na federação, na Escola Ruth Junqueira, sobre algumas coisas que também pode formar essas mães para alguma atividade produtiva. Então, quem quiser contribuir, pode comprar o convite hoje ou também no mesmo dia do bazar, no dia 30, onde, além de contribuir comprando os artigos que elas produzem durante o ano e são vendidos, né, também vai poder se deliciar com um lanche, um salgadinho, um kit, né, que recebe uns salgadinhos, uns bolinhos e um chá maravilhoso que tem. Bom, dito isso, agora eu vou pedir que vocês sentem confortavelmente nas suas cadeiras, porque assim a gente consegue fazer uma respiração profunda. E a gente já começa a se sentir mais leve, já começa a se desligar da correria do nosso cotidiano, ficando mais fácil elevar o nosso pensamento ao nosso Pai, ao nosso irmão Jesus, aos mentores desta casa, que sempre trabalham incansavelmente para produzir esse ambiente para nos receber, recheado de boas energias. E assim, olhando o ambiente, a gente já vê que temos árvore de Natal, onde uma das coisas mais importantes é a gente lembrar do aniversariante, Jesus, nosso modelo, para nos espelharmos no seu comportamento de correção, de caridade, de paciência com o próximo, e que possamos estar sempre trilhando o caminho do bem. Que assim seja. Então, meus amigos, hoje, 21 de novembro de 2023,
a assessoria doutrinária da casa nos convidou para fazer uma homenagem a Amélie Gabrielle Boudet. Para quem não sabe, Madame Kardec. Ela nasceu dia 22 de novembro. Então, em função da proximidade da data, o nosso centro resolveu trazer esse tema para a gente conversar um pouco sobre a importância de Amélie aqui para o Espiritismo. Nós tivemos, eu digo eu, né? Mas mais algumas outras participantes, tivemos a honra de participar do grupo de dança espírita aqui do Centro Espírita Luz Eterna, que existiu em 2017 e 2018. E em 2017, quando iniciou, nós tínhamos uma coreógrafa e coordenadora do grupo, chamava Denise Lucena. Ela trouxe alguns temas para a gente escolher e nós optamos por fazer a história de Madame Kardec, a história de Amélie, baseado neste livro de Adriano Calzone, que foi um artista espírita que fez pesquisas e trouxe para nós a importância de Amélie para o espiritismo, porque ela sobreviveu à morte de Kardec e defendeu com unhas e dentes essa nossa doutrina para que ela permanecesse pura até os nossos dias. E é engraçado a gente falar em dança espírita, porque quando me falaram a primeira vez, eu falei, nossa, deve ser aquela dança que a gente vê os desencarnados dançando, só quem tem evidência consegue ver, os outros nem tanto. Mas não é bem isso, é uma dança que se inspira em temas espíritas, utiliza músicas espíritas. E o que são músicas espíritas? São aquelas cujas letras têm a ver com o que a gente aprende na nossa doutrina, né? Então, e daí nós ensaiamos durante todo o ano num processo compartilhado de criação, muito interessante, porque, assim, eu vou contar para vocês que eu sempre me denomino de bailarina aposentada, né? Porque eu fui bailarina clássica quando criança, fazia espetáculos e sempre a coreógrafa vem, determina o movimento, corrige, exige, etc. e tal, e a dança sai, né, do jeito que a coreógrafa idealizou. E neste processo aqui do centro, foi um processo compartilhado. Nós estudamos a obra, depois nós decidimos quais as partes do livro nós gostaríamos de registrar em dança, são várias músicas que a gente escolheu, e daí os movimentos eram idealizados por todos os participantes, e aí era selecionado o que a gente iria escutar. Foi um processo, assim, maravilhoso. Depois, no finalzinho, vai sobrar um tempinho, eu vou mostrar uns trechinhos da apresentação do grupo de dança aqui. Chamava Eterna Lumo, que é luz eterna em Esperanto. E nós tivemos a honra de contar com a presença do autor do livro na estreia do espetáculo. Foi bem bacana, ele trouxe o livro dele para autografar aqui na nossa livraria. Os exemplares da equipe da dança, ele fez uma dedicatória também, autografou. Então, assim, é bastante gratificante ter participado desse grupo de dança. Para mim, a música e a dança são coisas, assim, importantíssimas na vida. Então, nós vamos começar com quando Amélie nasceu. Ela nasceu durante uma das revoluções sangrentas que aconteceu na França. Durou 10 anos, de 1789 a 1799, onde as pessoas eram decapitadas, né, em praça pública.
E o que gerou isso? Uma insatisfação muito grande do povo, porque a nobreza tinha tudo, tinha do bem bom, e o povo passava fome. Então, isso gerou uma revolta e veio essa revolução com um tema bastante conhecido entre nós, quem estudou, né, lembra, igualdade, fraternidade, né? E tem mais uma outra aí que eu esqueci. Mas, é igualdade e liberdade. Liberdade e fraternidade. Oh, lembrei. E nesse contexto de revolução, nasce Amélie Gabrielle Boudet no dia 22 de novembro de 1795. Então, vocês lembram que a Revolução começou em 1789, foi até 1799. Neste ano, estava mais ou menos no meio a Revolução. E ela nasceu em Thiers, que é uma cidade pacata, nos arrebaldes de Paris, 19 quilômetros de Paris. Hoje a gente, pensando aqui, tem São José dos Pinhais, nós temos Pinhais, etc., que é muito perto aqui. Quase fica na Grande Paris. E era uma cidade pacata, mas lógico que com a Revolução também foi tomada por aquele tumulto que envolveu toda a França. E os pais de Amélie, ela tinha um pai que era escrivão público. E ele era muito correto, né, ético, etc. Chamava-se Julien. Julien Boudet. E a mãe se chamava Julie, que vinha de família, sua mãe era artista. Isso era importante para a formação de Amélie. Nós que estudamos a doutrina, sabemos que a espiritualidade já vai escolhendo os ambientes propícios, né, para que os espíritos encarnem e adquiram aquelas competências necessárias para que possa exercer a missão que precisa exercer, né? Então, essa família de Amélie foi escolhida a dedo. Então, era o casal Julien e Julie. Aqui eu coloquei só uma foto que representa uma avó, uma mãe e uma criança, mas para saber que, por conta da avó materna ter muito contato com a arte, a Amélie foi conhecendo o teatro, a dança, a pintura, a escultura, a literatura francesa em todas as suas formas, a poesia, o conto, crônicas, enfim. Foi desenvolvendo em Amélie esses potenciais, né? E a gente faz uma reflexão para nossa importância enquanto pais na formação dos espíritos que encarnam sob a nossa responsabilidade. Nós temos que ser facilitadores, nós temos que contribuir ao máximo para que aquele espírito desenvolva toda a sua potencialidade, né? Para que ele desabroche e seja preparado para o que ele tem que enfrentar. E isso marca, né? Essas coisas de infância. Quantas vezes a gente não senta à mesa com os nossos irmãos e não faz reflexão? Ah, você lembra aquilo que acontecia, tal, como o papai era assim, mamãe, a vovó, enfim. A gente fica com essas marcas e essas lembranças por toda a vida. E lógico que ela, conhecendo as artes, ela também desenvolveu uma paixão muito grande pela literatura e o gosto por ensinar. E esse gosto por ensinar a fez procurar um método bastante interessante, onde ela conheceu o método, o gosto pelo estudo, o método de Pestalozzi, né? Que considerava a observação, a intuição, o respeito ao indivíduo, né? Sem críticas. Esse que é o método que quem já esteve aqui e assistiu palestras sobre Kardec, sabe que Kardec estudou também
na escola de Pestalozzi, aprendeu com esse mesmo método. Então, as coisas vão correndo paralelamente, né? Em 1806, Amélie já estava com 11 anos, a Revolução já tinha terminado há algum tempo, e o pai dela foi transferido para Château de Loire. E a família foi junto. E nessa época se firmava na França e na Europa inteira o conceito das mães educadoras. Mas as mães educavam as meninas para serem boas mães, boas donas de casa, né? Serem úteis, né? Respeitar os seus maridos e tal. Esse era o conceito vigente na época. Só que a mãe de Amélie, Julie, ela investiu em incentivar o gosto pelo conhecimento para Amélie. Não se preocupou muito com essas aptidões de casa. E de onde veio essas teorias que as mães estavam obedecendo? Dos filósofos da época. Nós temos como exemplo Jean-Jacques Rousseau, que era um filósofo famoso, que também a gente lembra de ter estudado isso lá atrás, né? Que ele defendia a ideia que é importante educar as meninas, mas não precisa instruí-las. Elas têm que ter a sua função útil na casa, elas têm que desenvolver aquelas virtudes femininas. Até vai me arrepiando de pensar que uma pessoa pode defender isso, mas enfim, elas têm que desenvolver a paciência, a renúncia. Essas são as virtudes femininas, né? Da onde eu penso assim, não, tem que ser a virtude do ser humano. O ser humano, independente de qualquer sexo, né? Então, nós temos que ser pacientes, nós temos que renunciar a algumas coisas, nós temos que fazer escolhas, né? E Deus ajude que sejam as boas escolhas. Mas, vocês vejam o que a mulher teve que lutar para conseguir chegar numa semi-igualdade que nós estamos vivendo hoje em dia, né? Não se pode dizer ainda que seja igualdade, não digo aqui, onde a gente está, mas quando a gente vê países onde mulheres ainda têm que usar burca, isso no século XXI, né? E etc., mulheres que não podem defender as suas ideias, ainda nós estamos ainda engatinhando nessa igualdade de gêneros que nós precisamos tanto lutar por isso, né, para nos desenvolver. Já em 1810, a Amélie estava com 15 anos e já tinha terminado o nível de ensino fundamental que tinha nas cidadezinhas do interior. Então, como a família de Amélie sempre apostou em investir no conhecimento para ela, eles optaram por matriculá-la num internato em Paris, um colégio da elite parisiense, porque ele ganhava bem, era escrivão público, etc. e tal, e conseguiam proporcionar esse tipo de coisa para Amélie. Então, a Amélie se muda para Paris. E aí, ela vai percebendo no seu estudo que um contraste com o conceito de arte que ela tinha aprendido lá atrás, com a avó, com a mãe, onde se admirava a beleza, a espontaneidade, porque nessa época imperava a imitação. Então, assim, para se ensinar uma pintura, diz o livro, que as pessoas precisavam todas começar, eu não sei se essa ordem está certa como está no livro, mas enfim, começar pelo nariz, daí para a boca, depois os olhos, a orelha e daí fazia o contorno. Então, assim, não existia espontaneidade nem numa pintura para expressar um rosto. Então, ela já percebeu esse contraste. Quem
conhece o método de Pestalozzi, onde se respeita a individualidade do aluno, né? As diferenças, né? Já não se adapta com esse método rígido da imitação, né? E bem nessa época, o Estado começou a investir na formação de professores leigos para a escola primária, porque antes era reservado ao clero, né? Então já se fundaram as escolas normais, né, para formar professores. E a Amélie já, então, se matriculou e também, paralelamente, ela estudou em escola de belas artes, onde ela estudava idiomas como o latim, o grego. E, gente, olha, pelo amor de Deus, só dela saber grego eu já admiro, porque quem já viu falar alguém grego, realmente é difícil esse idioma, né? Parece que destronca a língua para você falar uma palavra. Então, ela estudou a desenho, pintura, artes, balé, etc. e tal. Bom, nessa época, quando ela se formou, então, com 19 anos, como institutora, né, de belas artes, as meninas tinham 3 escolhas. Você veja, tinham bastante liberdade, né? Elas podiam casar, elas podiam fazer votos religiosos ou podiam permanecer solteiras. E a Amélie fez a última opção. Não, vou ficar solteira, vou exercer a minha profissão de institutora e está tudo certo. E os pais apoiaram. Você veja como a família é escolhida mesmo a dedo, né, para auxiliar. E aí os pais, nessa época, então, disseram, não, então nós vamos nos mudar para Paris para você poder ter o nosso apoio e trabalhar na carreira que você escolheu. Então, a família Boudet se muda para Paris. E aí temos uma imagem de Paris, mais ou menos da época, né? E ela começa, então, a sua brilhante carreira. Novamente aí, ela utilizando o método de Pestalozzi, onde a base da educação é o amor, né? De 1825 a 1828, ela escreve alguns livros. Ela começa escrevendo o primeiro livro, que chama Contos Primaveris, inspirado em Balzac. Depois ela escreve outros livros. E não era pouca coisa, gente, porque tiveram livros de Amélie que foram indicados pelo equivalente ao nosso Ministério da Educação para serem utilizados nas escolas de Paris. Então, assim, eram livros de peso, né? Não eram romancinhos, etc. Tal. Eram livros que precisavam ser lidos os estudantes da época. E aí, paralelamente, a Amélie estar se desenvolvendo e trabalhando, nós temos a figura do senhor Hippolyte Léon Denisard Rivail, né? O nosso famoso Allan Kardec, que também se desenvolve na área da educação, né? Que aos 22 anos já inaugura o Instituto Rivail, né, destinado à educação de jovens, baseado no método Pestalozzi, né? E aí o livro vem, aí o Instituto Rivail, onde era a sede dele, o livro faz uma elucubração, vamos dizer assim, de como que eles se conheceram. Bom, muito provavelmente nos sarais literários ou musicais da época, porque as pessoas daquela época se reuniam em sarais para escutar uma leitura de poesia, de alguma obra, né, clássica, alguém tocar um piano, uma harpa, e se deliciavam com esses momentos assim. Muito provavelmente, Amélie e Kardec frequentaram um sarau comum
e se conheceram. Ou foram apresentados por amigos em comuns, porque os dois eram educadores, trabalhavam na mesma área, né? Muito provável que eles tenham se conhecido assim. E eu, quando vejo esses saraus de música, eu me lembro, na minha época de adolescência, tinham as tardes de domingo dançantes nos clubes. Os clubes de Curitiba tinha lá no Santa Mônica, tinha no Thalia. Então, assim, era gostoso, porque toda aquela juventude da cidade se encontrava, a gente conversava, eram tardes gostosas de passar. E como eu sempre gostei de dançar, né, para mim já juntava o útil ao agradável. Existe um livro chamado As Cartas de Kardec, mas nós não vamos falar sobre ele. É só porque, em 1831, Kardec pede Amélie em casamento, em carta para o pai de Amélie. Foi o senhor Julian que recebeu uma carta de Kardec pedindo a mão de Amélie. E o pai de Amélie responde para a mãe de Kardec. Olha a formalidade da época, né? Bom, nós estamos em 1831. E eu não consigo deixar de falar nessa parte da palestra que eu sinto falta das cartas, gente. Como era gostoso você receber uma cartinha, você já olhava o remetente, já imaginava o que você ia ler, aí você, né, lia aquilo com carinho, era um primo, uma prima, um amigo que estava morando longe. Era uma delícia. Depois você pegava seu papel de carta, ia lá, escrevia uma carta, coisa que hoje ninguém nem imagina, porque nós temos o WhatsApp, né? Que manda recado. Para que eu vou fazer uma carta, né? Cartão postal, gente. A gente viajava, era assim um ritual. Eu precisava comprar os cartões postais e aí dedicar para minha família, para os meus amigos e mandar e achar onde que tinha correio no lugar onde você estava, que você nem conhecia, mandar. Às vezes você chegava antes que o postal, porque o nosso correio sempre teve alguns probleminhas, mas era uma época gostosa, onde a gente dedicava um pouco de tempo a esse tipo de coisa. E eu vou ler aqui um trechinho de uma carta que está no livro, que Kardec escreveu para Amélie diretamente, quando já estava autorizado o casamento entre eles. Ele começa muito carinhosamente: Mademoiselle, minha mãe recebeu nesse instante a resposta do senhor vosso pai, sobre a solicitação que dirigi a ele. E apresso-me a tirar proveito da permissão que ele gentilmente me concedeu para expressar diretamente toda a alegria que o seu consentimento me causou e o quanto eu estou feliz que a sua determinação pessoal respondeu às minhas expectativas. E ele continua com todo carinho, com toda elegância, com toda a delicadeza, né, que ele tinha quando falava da minha querida Gabi, né, como ele tratava a Madame Kardec. Então, é bacana você ver que esse ritual, né, de se conhecerem, de pedir em casamento, foi importante para que eles se tornassem parceiros, né, nessa missão tão difícil de Kardec e depois de Amélie. Kardec tinha 1,65 m, era ruivo, e Amélie tinha 9 anos mais que ele. Ela nasceu em 1795, ele nasceu em 3 de outubro de 1804. Né? Uma coisa bastante incomum para a época. Né? Como que um homem vai casar com uma mulher 9 anos mais velha? Né? Meu Deus! E tudo isso se acertou de uma maneira tão natural, tão simples, né? Para a época, foi realmente orquestrado, né? E como eles chegaram a essa ideia do casamento? Porque eles tinham muita coisa em comum, né? Eles eram educadores, eles eram escritores, eles eram lexicógrafos, que é as pessoas que estudam o léxico, né? O nosso vocabulário.
gostavam das mesmas manifestações artísticas, do mesmo poeta, dos mesmos músicos, né? Ainda vinham de origem de famílias burguesas, tinham parentes que foram decapitados na Revolução Francesa, eram de famílias católicas tradicionais, porém estavam abertos a novas perspectivas. Importante esse detalhe agora, porque eles vão utilizar esse detalhe para poder trazer essa doutrina para nós. Então, eles se casaram em 9 de fevereiro de 1832. Né? Ela já estava com 36 anos na época e ele com 27. Agora, eu vou me permitir ler o currículo da nossa querida Gabi, porque é extenso. Ela era pedagoga, linguista, distinta gramática, poetisa, escritora e autora, institutora de letras e belas artes, artista plástica, desenhista, aquarelista, gravurista, miniaturista e pintora autodidata. Bom, né? Era uma artista completa. E aí, como a França vivia em revoluções, peraí, adiantei um. É aqui. Antes da Revolução, existiu um período não muito bom para o casal Kardec, de 1834 a 1944. Em 1834, Kardec teve que fechar o Instituto Rivail. Em 1835, ele abriu uma outra instituição de ensino chamado Lycée Polymatique, de ensino médio, né? Mas ainda para ajudar na renda da família, ele teve que conseguir 3 empregos como contabilistas em 3 casas comerciais. Em 1837, Amélie pediu apoio financeiro dele para auxiliar o irmão dela, que estava passando uma grave crise financeira. Kardec ajudou. Em 1844, eles foram despejados por falta de pagamento. Então, assim, nem tudo foram flores, né, para o casal Kardec. Mas juntos eles foram enfrentando e superando essas dificuldades. Aí sim vem a nova Revolução, em 1848. Em 1852 teve um golpe de Estado e Napoleão se tornou imperador. E aí houve uma consequência grave para o casal Kardec, porque ele retirou o ensino laico e voltou para o clero, o ensino primário. E aí o que acontece com o casal Kardec, que se dedicava à educação? Ficou com o pincel na mão, como a gente fala, né? Em dificuldades também. Mas, sempre tem um mas, sempre tem um porém, né? A espiritualidade cuidando das coisas. É nessa época que os pais de Amélie vêm a falecer e a herança vem para as mãos de Amélie, dividida entre ela e o irmão. Então, com esse recurso, Amélie consegue suportar a família e até o espiritismo, quando precisar. Em 1854, eles já então com 22 anos de casado, né, casaram em 1832, começam a aparecer as notícias das mesas girantes. E quem será que fica sabendo primeiro? A mulher, né, gente? Vamos saber, porque aí é no grupo do bordado, é no grupo do verdureiro, enfim, alguma coisa veio contando. Nossa, você viu que está aparecendo essas mesas girantes, não sei o quê, papapá, falam que a comunicação com os espíritos e tal. E ela comentou com o Kardec que, como de praxe, reservado, com bom senso, falou, não, vamos aguardar, vamos observar, vamos ver se isso aí é sério, se não é fake news, né? Porque tem essas coisas também. Se não é golpe,
Hoje em dia, qualquer notícia é golpe, não, pelo amor de Deus. Então, mas foi através da Amélie que vieram as primeiras notícias. Em 1855, o casal já morava num apartamento, mas sonhava em se mudar para uma residência. Já estava com esse sonho. Em 1857, é lançado o Livro dos Espíritos, né? Com a ajuda financeira de Amélie, né? Eles estavam, então, completando bodas de prata, 25 anos de casado, né? E foi nessa época que Kardec passou a adotar o pseudônimo de Allan Kardec, que vem da origem, né, de um sacerdote druida e tal, né? E ele também fundou um círculo parisiense de estudos espíritas, que funcionava na casa do casal toda terça-feira, onde se fazia evocações. E muitas dessas evocações vieram publicadas na Revista Espírita. Quem já leu os volumes da Revista Espírita vê vários conteúdos de evocações que foram feitas nessas reuniões. Em abril de 1858, né, foi fundada a Sociedade Parisiense de Estudos Espíritas, a famosa SPEE. E foi alugado um salão no famoso Palais Royal, pagando 1 ano de aluguel adiantado, também recursos de Amélie. O presidente espiritual era o espírito de São Luís. E Amélie decorou com muito carinho esse salão com obras de pintura, esculturas mediúnicas, né? Em 1859, Kardec, então já com os 55 anos, já tinha sido afastado do magistério, do seu emprego como contabilista em função do preconceito do que aquela doutrina estava causando para todos os chefes católicos, né? Mas já estava escrevendo outras obras, né? E aí nós vemos na década de 1860 florescer esta colaboradora, essa parceira, essa companheira importante para Kardec. Porque assim, Amélie não era aquela esposa, e nenhuma crítica aqui a quem faz só isso, não. Mas ela ia além dela fazer o café da manhã, de fazer o almoço, de lavar a cueca, ela colaborou com ele na compilação, na revisão, na transcrição das obras espíritas, né? Ela realmente estava do lado, ela substituía Kardec em vários eventos da sociedade espírita quando ele não podia comparecer. Ela respondia correspondências recebidas, porque Kardec não conseguia, humanamente era impossível, pela quantidade de cartas que eram recebidas, ele responder todas elas. Então, assim, ela foi realmente importante nessa codificação da nossa doutrina, né? Nessa década também, o Espiritismo recebeu uma doação muito importante, alta. Com esse dinheiro, eles pagaram 6 anos de aluguel e mudaram a sede da Sociedade Parisiense de Estudos Espíritas. Ainda aí, eles estavam aguardando o término da construção da casa na Ville de Ségur, que seria a residência do casal, e daí eles ampliaram o sonho de colocar todas as atividades espíritas nessa casa, como a livraria, né, a Sociedade Parisiense de Estudos Espíritas e tudo. E a Revista Espírita também, que tinha sede. Tomar uma água, porque a gente vai falando, parece que vai secando, né? Em 1869, se fez uma estimativa que já se contava com 7 milhões de espíritas por todo o mundo. O número foi crescendo de 1857 a 1869, né? E
formavam o caixa único do espiritismo, a Revista Espírita, a Sociedade Espírita e a Livraria Espírita. Nesse mesmo ano, em 31 de março de 1869, finalmente ficou pronta a casa na Vila de Seguir e o casal estava organizando a mudança. Kardec estava ansioso, nervoso, porque quem já fez mudança aqui sabe que não é fácil, sempre na hora aparece um negocinho, é um cano que você vai tirar um filtro e daí aquele cano começa a vazar, e daí você não sei o quê, papai, daí... E bem nessa hora também faltou uma coisa que a Amélie precisava comprar, coisa relativa à mudança. Sabe aquela coisa? Ai, faltou fita adesiva para fechar as caixas, para guardar o que a gente precisa empacotar. Vai lá correndo comprar para mim uma... E Kardec continuou empacotando e carregando aquelas caixas e tal, não sei o quê, e ele teve um AVC na escada do apartamento dele e veio a desencarnar, bem na hora que a Amélie não estava. Os funcionários de Kardec chamaram Delane, né, que foi o primeiro a chegar, já colocou um colchão na sala, colocou o corpo de Kardec em cima, cobriu com uma toalha. E a Amélie chega, percebe que alguma coisa aconteceu e o livro tem uma frase que sempre me emociona quando eu falo. Quando ela percebeu que Kardec tinha desencarnado, ela recuou como uma estátua explodida e olhar vago. Porque eles eram parceiros, eram companheiros, 37 anos de casado já. Então, assim, era uma vida, né? Essa perda é uma coisa que provoca uma tristeza profunda, né? E ela não conseguiu ir na cerimônia fúnebre de Kardec. Mas, graças a seu conhecimento da doutrina e tudo mais, ela se recuperou do luto, né? Se recuperou e contratou um artista renomado para que esculpisse um busto em homenagem a Allan Kardec no cemitério Père Lachaise, em Paris. Nós tivemos a honra, né, Moa, de visitar esse cemitério e realmente é assim, está sempre cheio de flores. Sempre as pessoas renovando essa homenagem a Allan Kardec. E lá em cima, escrito em francês, nascer, morrer, nascer de novo, progredir sempre, tal é a lei. Um resumo do que a gente estuda por tantos anos na nossa doutrina, né? Nós estamos aqui com o objetivo de evoluir, né? Todos nós chegaremos a ser espíritos puros. O tempo para isso é que difere de pessoa para pessoa, mas todos nós chegaremos lá, né? Então, nessa frase está resumido bem a nossa doutrina. E aí, ela recuperada, ela já voltou a trabalhar para divulgar as obras de Kardec e também para manter o espiritismo puro, né? Porque sempre existiram correntes que queriam unir o espiritismo a várias crenças, né? Sobre o luto, o autor faz uma parte, porque não tem problema a gente sentir a perda, ficar triste, chorar. Não tem problema. Só não podemos nos enterrar junto. Nós temos que saber que, em homenagem àquela pessoa que a gente ama, que a gente considera, porque não é porque desencarnou que a gente não vai mais amar e não vai mais considerar, né? A gente tem que retomar a vida e seguir em frente, né?
É assim que funciona. E o luto, ele não acontece só quando a gente perde um ente querido pelo desencarne. Às vezes é uma perda de um emprego muito importante para a gente. Às vezes é uma separação de um filho que vai estudar no exterior ou vai trabalhar no exterior. A gente sente essa tristeza. Só que a gente precisa gerenciar isso e retomar a vida. E a Amélie, então, seguindo a sua vida, mudou-se para a Vila de Seguir, assumiu o patrimônio espírita, continuou participando das reuniões da SPPE. Tudo iria muito bem, não fosse o que nós poderemos hoje classificar de assédio moral que ela sofreu. Por que que ela sofreu? Porque ela era mulher e porque ela era idosa. As pessoas não respeitavam. Existe um termo que se chama desqualificar uma pessoa. É quando a pessoa fala e entra por aqui, sai por aqui, você não ignora o que a pessoa falou. E ignora pelo simples fato de que você não respeita a outra pessoa. Né? Então, a Amélie sofreu isso. E a gente pensa, não, mas era 1800 e bolinha, não, era assim as coisas. Não, gente, a gente tem esse comportamento repetido por várias vezes. Nós temos pessoas... Eu lembro a minha mãe, que faleceu com 92 anos, ela era ministra da Eucaristia, ela adorava fazer aquela cerimônia, etc. e tal. E daí, quando ela ficou, né, mais idosa, tinha aquela dificuldade, que eles põem aquele troço alto, que é o cão, ela sempre alta, igual a minha, assim, né, bem alta e tal. E aí, para pegar aquele negócio era difícil e tal, daí o padre falou, não, sabe o que é, dona Meire? Melhor a senhora não trabalhar mais aqui. Está difícil para a senhora não precisa mais, fique aí, nós vamos achar alguém para substituir. A tristeza dela, ela chorava, porque ela dizia, meu Deus, eu quero contribuir, eu quero fazer, eu quero isso. Daí no grupo de Rotary, vamos decidir então um processo, quem vai fazer isso, quem que vai fazer aquilo. E ela disse, bom, eu posso fazer tal coisa. Não, dona Maria, a senhora não precisa se incomodar. Não, deixe que... Não. Às vezes eu não posso nem ajudar, não posso nem ser voluntária em alguma coisa que as pessoas não querem mais, me dá trabalho. Gente, a gente precisa envolver as pessoas que estão com vontade de trabalhar, de contribuir, né? Não podemos isolar e marginalizar porque a pessoa tem idade. Se ela acha que não consegue, ela nem vai se oferecer, gente. Se ela se ofereceu, é porque ela dá conta daquilo, né? Então, é esse tipo de... não precisa mais cozinhar, porque vai cansar. Ora, se a pessoa quer cozinhar, está com disposição, continua cozinhando, né? Não é. E daí é isso que vai deixando o idoso marginalizado. Hoje em dia o jovem acha que o idoso não sabe mais. Não, as coisas não são mais como eram no teu tempo, né? Tudo diferente, tá tudo... Até mudou bastante tecnologia, maneiras de se abordar, mas o idoso que se atualiza, que ainda participa, ele consegue se atualizar e ver. E às vezes, assim, é bacana essa troca. Você pega o neto, me ensina aqui, eu preciso saber como é que faz isso aqui, que mudou, eu não sei como é que faz. Não, ensina 2, 3 toques e tal, você aprende e vai em frente. Vamos fazer essa troca. Aí, quando o neto está precisando de alguma coisa, meu Deus, eu estou chateado por causa disso. Não, deixa que isso vai passar, eu conheço, isso, eu já tenho experiência disso, aquilo, aquele outro. Então, essa troca é que é muito rica, né? E nós não podemos perder isso nunca. Esse convívio entre pessoas de faixa etária diferente é muito importante, né? Fiz o meu desabafo aqui, porque eu tenho que defender os idosos, né? Afinal, faço parte, né? Em 1871, tivemos outra revolução na França. Veja que é um país calmo, tranquilo, ninguém gosta de guerra lá. E um discípulo de Kardec, chamado Lemoyne, por conta dessa revolução, perdeu a casa onde ele morava. A Amélie ficou muito compadecida, e aí pegou um dos endereços que pertencia ao casal e colocou Lemoyne lá
morando com a sua família. Ainda deu emprego para ele, nomeou ele diretor da revista espírita, gerente da livraria espírita. E aí eu me lembro daquela frase, até tu, Brutus. Porque Le Marie já não respeitava a Amélie, né? E ainda queria trazer outras crenças para misturar com o espiritismo, coisa que Kardec sempre foi rígido, ele queria manter o espiritismo puro. Le Marie queria misturar com a teosofia, com o esoterismo. E aí ele chegou até a fundar uma sociedade teosófica dos espíritas franceses, que não durou muito tempo, porque depois ele descobriu que a teosofia não acreditava na comunicação com os espíritos e na reencarnação. Aí não dava certo, né? Porque aí batia de frente com os princípios, né, básicos do espiritismo. E a Amélie sempre defendendo, ela foi criando mecanismos de proteção do espiritismo dentro dessas sociedades e livrarias, os estatutos, que tinha que ser um colegiado para decidir. Então, ela se cercou de todos os instrumentos para poder defender essa nossa doutrina. Em 1881, ela já estava com 85 anos, a saúde debilitada. Para a época, né, Tia Nara? Porque a senhora está com 92, está aí firme, né? A questão é que ela estava muito desgastada por causa dessas lutas, dessas brigas, né, dentro do espiritismo, e aparece uma amiga chamada Berthe Froppo, que encarou de frente e veio auxiliar a Amélie para defender as ideias dela, né, para manter esse espiritismo puro. Porém, em 1883... Amélie, então, com 88 anos, ela tem um mal súbito na hora que vai deitar, bate a cabeça na quina de mármore da cama e vem a desencarnar. Berthe Froppo ainda estava na casa de Amélie, chamou médicos, mas ela não resistiu. Em 1884, Berthe Froppo lança um livro chamado Beaucoup de Lumière, muita luz. Eu gosto de treinar meu francês, quando eu faço essa palestra, eu sempre abuso um pouquinho. Onde ela faz uma homenagem, rende uma homenagem a Amélie, né, sobre tudo que ela enfrentou, faz críticas a Le Marie e mostra todo o cuidado que a Amélie teve para preservar essa nossa doutrina. Então, hoje nós estamos fazendo uma homenagem à Femme Forte de que Amélie, que permitiu que essa doutrina chegasse pura até os nossos dias, né? E pós-Kardec, os dois, né, que já foram, então, vieram muita confusão. Houve destruição de vários documentos das livrarias, da Revista Espírita, houve... Le Marie resolveu reivindicar o cargo de herdeiro, ele queria todo o patrimônio da Amélie, as joias do casal, etc. e tal. Mas a Amélie tinha deixado um testamento, você vê que ela cercou de tudo que ela podia, né, para preservar, dizendo que esse patrimônio era para continuar a divulgação das obras de Kardec e a caridade espírita. Mas as brigas em 1885 continuam porque parentes distantes de Amélie vêm reivindicar esse patrimônio. Porque ela tinha um irmão, uma cunhada, que tiveram filhos, daí os sobrinhos, e eles reivindicaram esse patrimônio. Brigaram na justiça, Le Marie teve que se mudar da casa que a Amélie tinha cedido para ele, e os parentes ainda ganharam na justiça esse treinamento. Opa! Só falar dessa... Eu acho muito importante, porque a uva, para mim, é muito importante. Então, essa imagem dessa cepa de uva, ela foi orientada pela espiritualidade, a Kardec, né? Dizendo que o motivo seria porque isso é o emblema do trabalho do Criador. E comparando a cepa com o corpo, né? A alma
o espírito com o licor, e o bago, o espírito encarnado, né? Em 1895, que é o ano que a Amélie faria 100 anos, fecha a livraria espírita, para de circular a revista espírita no ano seguinte, Le Marie falece em 1901, mas quem assume o espiritismo é Leon Denis e Gabriel Delany, que eram kardecistas. Então, a doutrina se mantém como Kardec tinha idealizado. Então, assim, faltam 5 minutos, nós terminamos o que nós tínhamos para trazer sobre a Amélie, com essa homenagem e da importância que ela teve para o espiritismo. E eu vou colocar agora, eu não sei se eu preciso da ajuda da minha amiga ali, Natasha, minha médium de efeitos especiais, para colocar o videozinho da dança, da coreografia. Ela tem uma duração de 30, mas eu vou fazer em 5 minutos. Só vou mostrar uns trechinhos para vocês terem uma ideia. Depois, quem se interessar e quiser ver o vídeo na íntegra, pode assistir no YouTube do Célio. Sei. Tá aqui. Não. Não vai dar para mostrar o vídeo. Hã? Posso te dar o pendrive? Eu não posso te dar, eu só posso emprestar. Tem problema? Eu sei. Palestra Célio. Eterna Lumo. Teria que estar em ordem, né? Cadê Palestra Célio? Palestra Célio. Esse aqui está no D aqui? Tá. Agora já veio. Aí. Eu posso ir mexendo aqui, né? Para adiantar. É que fica mudo até começar ali o... Então, baseado na história, nós vimos aqui que a Amélie nasceu na época da Revolução Francesa. Então, se pegou 2 soldados, representando com uma música que dá a impressão de luta, né? Assim, a época que a Amélie nasceu. Depois, vem a influência... Opa, passei muito. Aqui. A influência da avó e da mãe na formação de Amélie, né? Toda a infância que ela teve. Depois vem a educação de Amélie, a espiritualidade, cuidando desta preparação, né? E nessa aqui foi bem interessante, essa eu queria pegar desde o começo. Ah, não, ali tá bom. Ah, agora não vou conseguir de novo. São todas as áreas da educação de Amélie. Cada lenço tem um desenho. Um é a música, outro é a dança, outro é a literatura, outro é a aquarelista. Então, assim, para mostrar que ela foi para todas as áreas do conhecimento, né? Das artes. Depois vem o conhecimento de Kardec, que eu vou mostrar como é que a gente representou Kardec, porque nós não tínhamos um bailarino que se voluntariou, né, para fazer Kardec, então a gente usa os instrumentos que tem, né? Ele veio conhecendo a Amélie, se casaram e tal. Daí depois vem o movimento espírita, né? Todo o desenvolvimento da espiritualidade, da doutrina espírita. Opa! E aqui é o desencarne de Kardec. Peraí, vou voltar um pouquinho. É o desencarne de Kardec. Que ela entra em silêncio, né? Ela que sou eu, né?
depois vem o apoio da espiritualidade à Amélie, né? E as amigas, os apoiadores de Amélie, uma seria a Berta e Froco, né? Que auxiliaram nessa missão. E por último, o desencarne de... não, tem a confusão, todas as pessoas que procuraram tumultuar, né, essa doutrina. E, por último, o desencarne de Amélie. Cadê? Aqui a espiritualidade vindo buscar. E ela se encontra novamente com Kardec, fruto do nosso conhecimento da doutrina, com certeza eles se encontraram. E aqui um casal que representou o mesmo traje, né, da capa do livro, né, de Amélie. E aí vem a cena final, onde se homenageia Kardec só com a cartola e o capote numa cadeira com uma luz. Ficou bem bonito. Então, gente, com essa emoção da arte, né, de poder ter sido grato, né, ao trabalho de Kardec, de Amélie, que a gente saia daqui em paz e que possa contaminar todos aqueles que a gente encontrar, seja na nossa casa, na rua e em todos os locais. Fiquem em paz. Obrigada.